Olá, sejam bem-vindas a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num sentimento que, olha, talvez seja muito familiar. Aquela exaustão de tentar performar uma vida perfeita. E para nos ajudar a entender de onde vem essa pressão toda, vamos a um conceito super potente da autora Naomi Klein. Pois é, esse esgotamento, essa sobrecarga, geralmente começa com essa sensação, né? Como se a nossa vida precisasse ser o tempo todo editada, curada e apresentada como uma marca pessoal ideal, prontinha para o consumo. E olha, é muito importante a gente entender que esse sentimento não é uma coisa da nossa cabeça, não é uma falha individual. Ele é, na verdade, o reflexo de um fenômeno social muito maior. A gente vive num mundo onde as pessoas são incentivadas a agir como marcas e, ao mesmo tempo, as marcas se esforçam para agir como se fossem pessoas. Uma confusão, né? Para a gente conseguir entender melhor essa dinâmica, vamos usar um conceito-chave. A Naomi Klein chama de duplo Borges, ou doppelganger. A ideia é que ele funciona como uma espécie de espelho nosso, só que um espelho que distorce a imagem. Basicamente, o duplo é essa figura de uma segunda versão da gente, uma versão distorcida, às vezes mais sombria, que acaba representando tudo aquilo que o nosso eu real reprime ou nega em si mesmo. É como se fosse um eu sombra, que vive os desejos e impulsos que a gente não se permite nem reconhecer. Para ficar mais fácil de visualizar, pense no Tyler Durden, do filme Clube da Luta. Ele é o exemplo perfeito, aquele duplo super carismático, transgressor, que faz tudo aquilo que o protagonista reprime. Ele personifica esse desejo de rebelião, de poder, tudo que o eu real não se permite sentir. É uma figura que seduz e perturba na mesma medida. E é exatamente aqui que essa ideia que parece tão literária se conecta com o nosso dia a dia. Aquela marca pessoal que a gente se sente pressionada a criar online, aquela versão polida, editada, perfeita, ela muitas vezes funciona como o nosso próprio duplo, uma performance que esconde a nossa complexidade e as nossas lutas reais. Mas essa ideia do duplo não para no nível individual, não. Ela se expande, cresce e cria o que a autora chama de mundo invertido, um conceito que se aplica a sociedades inteiras. De acordo com a Klein, quando um sistema social não consegue entregar o que promete, coisas como justiça, igualdade, segurança, um vácuo é criado. E é aí que um duplo social pode surgir. Ele aparece na forma de discursos que pegam emprestado a linguagem da justiça e da liberdade, mas usam tudo de forma distorcida, muitas vezes para defender o exato oposto. E esse ponto é crucial. O duplo social é especialista em pegar lutas reais, especialmente das mulheres, e inverter completamente o sentido delas. A busca por uma divisão justa do trabalho doméstico vira "as mulheres estão destruindo a família". A luta por autonomia e segurança se transforma em "feminismo é sobre privilégio". É uma inversão perversa, que reformula as mulheres e suas pautas como as grandes vilãs da história. O resultado disso, a gente já sabe. Uma exaustão sem fim por ter que gerenciar expectativas impossíveis. Uma culpa individual por problemas que, na verdade, são sistêmicos. Um desânimo para seguir nossos próprios objetivos. E nesse cenário de cansaço, aparecem soluções simplistas que prometem uma vida de princesa em troca da nossa autonomia. Uma verdadeira armadilha disfarçada de descanso. Ok, o cenário pode parecer um pouco desolador, né? Se a gente se sente assombrada por esses duplos, o pessoal e o social. Como é que a gente se defende? Felizmente, existe um antídoto e ele se chama consciência crítica. A grande virada de chave está aqui. A defesa não é tentar criar um duplo melhor, uma versão ainda mais perfeita da gente. De jeito nenhum. A defesa é sobre desenvolver a consciência, o conhecimento, para conseguir enxergar a distorção pelo que ela realmente é. Então, vamos pensar nisso de forma prática, como um exercício para construir nossa autonomia emocional. O primeiro passo é identificar. É começar a reconhecer de verdade quais são as narrativas de perfeição e culpa que a gente consome. O segundo passo, questionar. Parar e se perguntar: peraí, quem se beneficia com essa história? Isso serve ao meu bem-estar ou à agenda de outra pessoa? E, finalmente, o terceiro passo, se reconectar. É uma escolha intencional de tirar o foco dessa marca perfeita e voltar a atenção para a nossa realidade autêntica e imperfeita. E tudo isso nos leva à nossa reflexão final, que talvez seja a mais libertadora de todas. A meta não é vencer esse jogo da performance. O verdadeiro alívio é a gente entender que pode simplesmente parar de jogar. Abraçar essa ideia oferece um caminho para a gente sair desse ciclo de exaustão. É sobre se dar a permissão de ser real, em vez de passar a vida inteira tentando ser perfeita. Fica aqui essa pergunta.
E se o ato mais revolucionário de todos for exatamente esse? Abandonar a tal da marca pessoal perfeita e finalmente abraçar a nossa realidade como ela é, meio bagunçada, mas autêntica e maravilhosamente imperfeita. Esse é o verdadeiro alívio. É o reconhecimento de que o nosso eu real, com todas as suas complexidades, já é mais do que suficiente. Chegamos ao final da nossa reflexão. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!